Capítulo 2. A Lei de Planck. Ao solucionar o problema de por que o brilho do carvão em brasa é vermelho e não azul, o físico alemão Max Planck deu início a uma revolução que levou ao nascimento da física quântica. Buscando descrever tanto a luz quanto o calor em suas equações, ele segmentou a energia em pequenos pacotes, ou quanta, e durante esse processo explicou por que corpos aquecidos emitem tão pouca luz ultravioleta. É inverno e você está com frio. Você imagina o aconchegante brilho de uma lareira acesa, as brasas vermelhas e as chamas amarelas. Mas por que o brilho das brasas é vermelho? Porque a ponta de um atiçador de ferro também fica vermelha quando colocada na lareira. O carvão em chamas atinge centenas de graus Celsius. Lava vulcânica é ainda mais quente, aproximando-se dos 1000 graus centígrados. Lava derretida brilha mais intensamente e pode emergir laranja ou amarela, assim como aço fundido à mesma temperatura. Lâmpadas com filamentos de tungstênio são ainda mais quentes, com temperatura de dezenas de milhares de graus Celsius, similar à da superfície de uma estrela. Seu brilho é branco. Radiação de corpo negro. Objetos emitem luz de frequências progressivamente mais altas à medida que se aquecem, especialmente para materiais escuros, como carvão e ferro, que são eficientes em absorver e transmitir calor. A faixa de frequências irradiadas a uma temperatura em particular tem uma forma similar, conhecida como radiação de corpo negro. A energia na forma de luz, em geral, é irradiada com uma frequência de pico, que cresce com a temperatura, indo do vermelho em direção ao azul. A energia também se espalha para ambos os lados, aumentando de força na direção do pico e declinando ao se afastar dele. O resultado é um espectro na forma de montanha, conhecido como curva da radiação de corpo negro. Carvão em brasa pode emanar a maior parte de sua luz na faixa do laranja, mas também emite um pouco de vermelho, frequência mais baixa, e algum amarelo, de frequência mais alta, mas não emite quase nada de azul. Aço fundido, mais quente, desloca esse padrão para frequências mais altas, para emitir sobretudo luz amarela, com algum vermelho alaranjado e um toque de verde. Temperatura da cor. A cor de uma estrela denuncia sua temperatura. O Sol, a 6000 kelvins, aparece amarelo, enquanto a superfície mais fria da gigante vermelha Betelgeuse, na constelação de Orion, tem metade dessa temperatura. A superfície é excruciante de Sirius, a estrela mais brilhante do céu, com brilho branco azulado, chega aos 30.000 kelvins. A catástrofe ultravioleta. No final do século XIX, físicos conheciam a radiação de corpo negro e já tinham medido seu padrão de frequências, mas eles não conseguiam explicá-lo. Diferentes teorias eram capazes de descrever parte desse comportamento, mas não ele todo. Wilhelm empunhou uma equação que previa a rápida atenuação de frequências azuis. Enquanto isso, Lord Rayleigh e James Jeans explicavam o aumento do espectro vermelho, mas nenhuma fórmula era capaz de descrever ambas as extremidades. A solução de Rayleigh e Jeans sobre o espectro crescente era particularmente problemática. Sem um modo de estancar o aumento, a teoria previa uma liberação infinita de energia em comprimentos de onda na faixa do ultravioleta luminores. Esse problema era conhecido como a catástrofe ultravioleta. A solução veio do físico alemão Max Planck, que na época estava tentando unificar as físicas do calor e da luz. Planck gostava de pensar matematicamente e de atacar problemas físicos a partir do zero, começando do básico. Fascinado pelas leis fundamentais da física, notavelmente a segunda lei da termodinâmica e as equações do eletromagnetismo de Maxwell, ele decidiu provar como ambas estavam conectadas. A descoberta científica e o conhecimento científico só foram alcançados por aqueles que os perseguiram sem terem em vista um propósito prático ou coisa do tipo. Max Planck, 1959. Max Planck, 1858-1947. A música foi o primeiro amor do Max Planck na escola, em Munique. Quando ele perguntou a um músico onde ele deveria ir para estudar música, este respondeu que se ele precisava fazer essa pergunta, era melhor procurar outra coisa para fazer. Ele se dedicou à física, mas seu professor reclamava que a física era uma ciência completa, não havia nada mais para descobrir. Felizmente, Planck o ignorou e prosseguiu até desenvolver o conceito de quanta.
Planck amargou as mortes de sua esposa e de seus 2 filhos nas guerras mundiais. Permanecendo na Alemanha, ele conseguiu reerguer a pesquisa física depois da Segunda Guerra. Hoje os prestigiosos institutos Max Planck carregam seu nome. Enquanto Planck manipulava suas equações de modo confiante, sem se preocupar com o que isso poderia significar na vida real. Para tornar a matemática mais fácil de ser manipulada, ele bolou um truque esperto. Parte do problema era o eletromagnetismo ser descrito em termos de ondas. A temperatura, por outro lado, é um fenômeno estatístico, com a energia do calor compartilhada entre muitos átomos ou moléculas. Planck então decidiu tratar o eletromagnetismo da mesma forma que a termodinâmica. No lugar de átomos, ele imaginou campos eletromagnéticos gerados por pequenos osciladores. Cada um poderia assumir certa quantia da energia eletromagnética, que era compartilhada entre muitas dessas outras entidades elementares. Planck atribuiu uma frequência a cada uma dessas energias, de modo que I igual a H, em que é a energia, é a frequência da luz e H é um fator constante, hoje conhecido como constante de Planck. Essas unidades de energia foram batizadas com o termo quanta, do latim. Nas equações de Planck, os quanta de radiação de alta frequência têm energias correspondentemente altas. Como existe um limite máximo para o total de energia disponível, não podem existir muitos quanta de alta energia no sistema. É mais ou menos como em economia. Se você possui R$ 99,00 na sua carteira, é provável que haja mais notas de valor menor do que notas de valor maior. É possível que você tenha 9 notas de R$ 1,00, 4 notas de R$ 10,00 ou mais, mas apenas uma nota de R$ 50,00, com sorte. Do mesmo modo, os quanta de alta energia são raros. Planck calculou a faixa de energia mais provável para um conjunto de quanta eletromagnéticos. Em média, a maior parte da energia estava na parte central, explicando a forma de montanha do espectro de corpos negros. Em 1901, Planck publicou sua lei, que foi bastante aclamada por ter resolvido o problema perturbador da catástrofe ultravioleta. O conceito dos quanta de Planck era totalmente teórico. Os osciladores não eram necessariamente reais, e sim uma construção matemática útil para alinhar as físicas de ondas e de calor. Mas ao surgir no começo do século XX, quando nossa compreensão da luz e do mundo atômico avançava rapidamente, a ideia de Planck teve implicações além de qualquer coisa imaginável. Ela se tornou a raiz da teoria quântica. O legado de Planck no espaço. O espectro de corpo negro conhecido com mais precisão vem do espaço. Um tênue brilho de micro-ondas com a temperatura exata de 2,73 kelvins emana de todas as direções no céu. Ele teve origem no universo bastante jovem, cerca de 100 mil anos após o Big Bang, quando os primeiros átomos de hidrogênio se formaram. A energia dessa época resfriou desde então à medida que o universo se expandiu, e hoje tem seu pico na faixa de micro-ondas do espectro, seguindo a lei dos corpos negros. Essa radiação cósmica de fundo de micro-ondas foi detectada nos anos 1960 e mapeada em detalhe nos anos 1990 por um satélite da NASA, o COBE, Cosmic Background Explorer. A última missão europeia para estudar as micro-ondas de fundo foi batizada com o nome Planck. A ideia condensada, economia energética.